Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia. Uma ótima quarta-feira para você. 11 de março, nós começamos o dia reconhecendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras que conforta, que acalma, que nos enche de esperança. E como é bom a gente começar o dia ouvindo a palavra de Deus, se conectando, recebendo esse espírito, recebendo essa vida, recebendo essa energia que vem de Deus. Todas aquelas pessoas que ouvem, que meditam o Evangelho diariamente, elas serão mais fortes. Não que elas não enfrentarão turbulências, mas elas estão alimentadas, porque a palavra de Deus, ela é alimento, ela é espírito, ela é vida. E é por isso que eu inspiro e motivo você a compartilhar essa mensagem com o grupo da família, do trabalho, para que outras pessoas possam ouvir e se alimentar da palavra de Deus. O evangelho hoje que vamos meditar está em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, Jesus precisa dizer que não veio abolir. Jesus precisa dizer que não veio trazer uma nova lei diferente da lei que existia e dos profetas. E a grande pergunta é: por que Jesus disse isso? Primeiro, porque aquelas pessoas, aqueles líderes, eles estavam vivendo tão distante da lei que Jesus, fazendo um cumprimento da lei, parecia que Jesus estava ensinando uma nova lei. Mas perceba, Jesus não estava ensinando uma nova lei. É só que eles estavam distantes da lei. É como se eles, no perfeccionismo, eles foram criando coisas em cima da lei, que eles criaram situações que nem existiam e estavam acabando se distanciando da lei. Eu vou trazer um exemplo bem prático e bem simples, para ficar bem didático e todo mundo entender. Deus entregou a Moisés, lá no monte, no Velho Testamento, no livro do Êxodo, 10 mandamentos, né? 2 placas com 10 mandamentos. 10, ou seja, a lei tinha 10 mandamentos. Esse povo começou a trabalhar
e começou a criar derivações dessa lei, que quando Jesus chega, já tem mais de 600. Mais de 600. Ou seja, há uma tendência muito grande de eles se perderem daquelas 10. Por isso que Jesus traz e diz: eu não vim abolir a lei, eu não vim trazer uma lei nova, eu não vim dizer que os profetas estão errados. Pelo contrário, eu vim dar pleno cumprimento da lei. Jesus é aquele que vem para nos ensinar de fato o que é a lei. Desculpa, mas sem firulas, sem invenções, porque tem muita coisa que é mais invenção humana do que lei de Deus. E Jesus é aquele que vem para cumprir o pleno da lei. É cumprir plenamente a lei. E nesse evangelho ainda, Jesus ele traz duas falas que é muito forte, que eu quero encerrar a reflexão de hoje. Ele fala de uma bênção e de uma maldição. Ele fala de uma bênção e de uma maldição. E ele diz que, tá tudo no versículo 19, que é o último versículo, tá? Ele diz que aquelas pessoas que desobedecer esses mandamentos ou ensinar uma coisa diferente, esses serão considerados menores no reino dos céus, ou seja, é a maldição. Aquele que desobedecer não será considerado grande no reino dos céus. Aquele que não cumpre, aquele que ensina uma outra coisa, nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu não posso ensinar o que está no meu coração, o que está no meu acho. Eu tenho que ensinar aquilo que está na palavra. E ele traz que aquelas pessoas que de fato cumprirem, praticarem, mesmo sendo muitas das vezes difícil, mas cumprir o que o Senhor manda, o que o Senhor manda do perdão, o que o Senhor manda da generosidade, o que o Senhor manda de cada um dos pontos, aqueles que cumprirem serão considerados grande no reino dos céus. Grande no reino dos céus. E aqui, essa palavra ela é tão forte que dá para a gente poder expandir. E quando eu li pela primeira vez aqui, automaticamente me veio a lembrança de São Francisco, me veio a lembrança de Santa Dulce, me veio a lembrança de Santa Rita. E eu pergunto, Santa Rita, Santo Antônio, São Francisco, essas pessoas, elas praticaram a lei? Elas praticaram a palavra de Deus ou não? Aí eu pergunto, se elas praticaram, elas são grandes ou pequenas? Quem são elas? E quando a gente olha, não dá tempo aqui, mas a gente olhar a história de cada um deles, a gente vê que eles foram fiéis, que eles cumpriram retamente toda a lei. Por isso que é o próprio Deus que diz, porém, finalizando o evangelho, porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado santo no reino dos céus. Essa é a grande palavra, essa é a grande confirmação que o Senhor traz no evangelho de hoje. E eu motivo a mim e a você a nos inspirarmos, não naqueles que não cumprem a palavra de Deus, mas naqueles que de fato cumprem a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, que você conheça cada vez mais essas histórias dessas pessoas, para que elas possam te inspirar a também cumprir, praticar e ensinar a vontade de Deus. Uma ótima quarta-feira para você, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.